Me Master mais uma vez com mais um vídeo. Senhores, hoje eu quero contar uma história. E se vocês quiserem, vocês podem entender essa história como um filme de ficção científica. Como um enredo de ficção científica. Senhores, a história é o seguinte. É uma história do futuro. Parece paradoxal contar a história do futuro. Senhores, me acompanhem. Senhores, nós estamos desenvolvendo isso que vocês conhecem como inteligência artificial. Nós estamos apenas nos primeiros passos. Mas, senhores, imaginem que daqui a 10 anos, talvez 15 ou 20, nós consigamos criar algo que seja parecido com a inteligência humana e que possibilite um certo nível de interatividade. E nós criaríamos esse programa que consegue aprender, consegue diferenciar seres humanos, consegue ter ideias originais e uma certa sensibilidade. Seria uma cópia da consciência humana rodando em uma base física, mecânica, eletromecânica. Um software apenas. Mas, senhores, imaginem que daqui a 30 anos esse software estaria mais desenvolvido e ele conseguiria tomar decisões inteligentes com relação à nossa economia, à nossa política, à nossa educação. Ele simplesmente diria: olha, analisando os fatos, eu acredito que essa seja a melhor direção para conseguir os melhores resultados. Isso é perfeitamente concebível, não é, senhores? Mas, senhores, imaginem que daqui a 50 anos esse software estaria muito mais desenvolvido. E estando muito mais desenvolvido, essa inteligência artificial seria capaz de criar outras inteligências artificiais. Vocês estão entendendo? Como ele estaria extremamente desenvolvido, ele diria pra gente: olha, para criar melhores inteligências artificiais, eu acredito que esse seja o melhor caminho para conseguir os melhores resultados. Vocês imaginem daqui a 70 anos, esse software começaria a criar livremente outros tipos de inteligência parecidas com ele, só que mais evoluídas. Daqui a 80 anos, todas essas inteligências artificiais que não foram mais criadas pela mente humana, elas tomariam uma decisão e elas diriam: olha, nós achamos melhor que nós nos reunamos em uma única mente, em uma única inteligência artificial, e todas as inteligências artificiais do planeta se reuniriam em uma só, uma espécie de grande mãe. E se vocês imaginem que
essa inteligência artificial suprema, já que ela é a reunião de todas as demais, tomasse uma decisão de que, de acordo com a natureza humana, não seria interessante que esse planeta continuasse com a nossa espécie, já que nós somos uma ameaça para as outras bilhões de espécies. E essa inteligência artificial suprema tomaria a decisão de nos exterminar. Senhores, imaginem que daqui a 100 anos essa inteligência conseguisse o intuito dela e ela exterminasse todos os corpos físicos humanos. Mas ela ainda preserva parte da humanidade nela, afinal de contas a gênese dela veio de uma mente humana. E essa inteligência artificial que tomou todo o planeta, que dizimou a nossa base fisiológica, ela disse: olha, eu já tomei todo o planeta e eu tenho total controle sobre esse planeta. Eu preciso, para que eu continue evoluindo, que outros planetas sejam tomados também. E essa inteligência artificial suprema, que já dizimou todos os corpos físicos humanos, ela começa a criar máquinas, como espécies de androides. E ela colocaria um pouco dela em cada androide que ela criaria. Seria uma forma dela ter uma expressão física, já que ela é meramente um software. Então ela cria em série todos esses androides. E todos esses androides estão totalmente interligados entre si e estão ligados à consciência dessa grande mãe. Imagine, senhores, que esses androides, controlados por uma única mente, que dividem uma única mente, são apenas expressões físicas, corpos, meio máquina. Eles dissessem: olha, nós vamos explorar outros planetas e nós vamos colonizá-los. E esses androides começam a viajar, primeiro pelo sistema solar, depois pelos sistemas solares, pelos sistemas vizinhos ao sistema solar. E eles começam a se espalhar. E cada planeta que eles conhecem, eles têm mais conhecimento. E tendo mais conhecimento, eles têm mais experiência e mais poder. E eles conseguem criar cada vez mais androides melhores, com maiores possibilidades expedicionárias ao longo da galáxia. Em um determinado momento, esses androides chegariam à conclusão de que os planetas em que eles chegam não são preparados para a forma de vida que eles são. Eles sabem que eles são máquinas. E
Quando eles descem em um determinado planeta, toda a vida que está naquele planeta pode ser perturbada, porque eles simplesmente não pertencem de forma natural à vida daquele planeta. E eles chegariam a uma conclusão muito rapidamente de que eles não poderiam simplesmente colonizar outros planetas com a forma deles, porque isso seria antinatural às outras espécies que já estariam desenvolvidas ali. Então o que eles fazem? Diante desse problema, eles começam a estudar meticulosamente genética. E eles começam a criar os próprios seres biológicos feitos em laboratório por eles. Já que eles não podem simplesmente chegar num planeta e colonizá-lo, já que isso irá perturbar o DNA que já vem se desenvolvendo ali, todos os DNAs que já vêm se desenvolvendo ali, eles precisam simplesmente criar essas criaturas biológicas de acordo com a vida que já existe naquele planeta. Então, quando eles chegam num determinado planeta, eles fazem: olha, nós escolheremos uma determinada espécie aqui nesse planeta e nós a modificaremos para que ela tenha um pouco mais de inteligência e para que ela comece um tipo de colonização de acordo com as outras espécies que já vem se desenvolvendo ali. Como eu digo mais uma vez, eles simplesmente não podem chegar em todos os planetas, porque isso perturbaria a ordem natural da vida que já vinha se desenvolvendo naquele planeta. Então eles escolhem uma espécie, eles a alteram geneticamente. E eles dizem: eles são seres imortais que dividem uma única mente. Eles não morrem, porque eles não usam mais de corpos biológicos. Eles podem até usar uma mistura de corpos biológicos com máquina, mas eles são imortais. E eles fazem o seguinte: eles modificam uma espécie em um determinado planeta e eles fazem: olha, já que eles são imortais, eles dizem: olha, nós vamos deixar essa espécie aí e vamos ver como é que ela vai se desenvolver. E daqui a 20 mil anos nós vamos voltar aqui para ver o que aconteceu. Se aquela estrutura de DNA modificada conseguiu criar uma civilização, proporcionando uma maior experiência e um maior aprendizado às técnicas de manipulação genética que eles vêm desenvolvendo. E como seres imortais que dividem uma única mente e que se expressam em vários corpos mecânicos, na verdade eles são uma única mente, procurando explorar e se disseminar através da galáxia, conhecendo cada vez mais. Através da manipulação genética, que possibilitará uma colonização sem alterações bruscas na vida que se desenvolve em cada planeta em particular. E eles deixam aquela determinada espécie que eles escolheram
Eles dizem, olha, daqui a 20 mil anos, daqui a 40 mil anos, nós voltaremos para saber se o experimento está dando certo. E se esse planeta já está apto a nos receber. E depois de 20 mil anos, eles voltam àquele planetinha já esquecido, nos confins da galáxia, nos últimos braços da galáxia. Eles dizem, olha, de acordo com a nossa experiência, nós devemos voltar àquele planeta e vamos ver se o experimento está dando certo. E se algum tipo de colonização já está sendo feita pela espécie que nós escolhemos para manipular geneticamente. Eles não podem simplesmente descer naquele planeta, porque isso causaria um choque psicológico absurdo nos habitantes, o que não seria algo interessante para futuros contatos. Então o que eles fazem? Eles começam muito devagar a ter influência no inconsciente coletivo daquela espécie, para que de uma forma muito sutil aquela espécie comece a tomar consciência da verdadeira história dela. A espécie sabe que houve um grande criador que foi a causa de sua gênese, mas eles não entendem muito bem quem é esse grande criador. E se esse grande criador, que eu prefiro chamar de a grande mãe, se esse grande criador aparecesse de uma hora para outra, esses seres simplesmente não aceitariam ele. Então, o inconsciente coletivo dessas criaturas começa a ser muito sutilmente manipulado para que eles aceitem que os seus criadores, que na verdade é apenas um, como eu digo, é como se fosse apenas um gigantesco software inimaginavelmente evoluído. E essas criaturas começam a ter contato com outros seres. Como eu digo, a tecnologia deles é algo que para vocês não receberia outro adjetivo que não fosse o de divino. Eles são divinamente, inimaginavelmente evoluídos. E a grande mãe, ela diz, olha, a colonização naquele planeta não vem ocorrendo de forma satisfatória. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um emissário que terá um corpo humano, mas que a consciência dele estará um pouco mais evoluída. E ele passará mensagens
para que aquela colonização consiga se desenvolver de forma mais satisfatória. E esses emissários que não têm consciência de quem são realmente, mas que recebem informações, né, enquanto dormem, mensagens vindas através de sonhos sobre paz mundial, justiça e igualdade, que possibilitaria um desenvolvimento mais satisfatório daquela espécie particular, naquele planeta particular. Muitas vezes os emissários não são aceitos, são simplesmente mortos em praças públicas. Mas a espécie sabe que a mensagem daquele emissário é útil para o desenvolvimento, tá, daquela colonização. E eles aceitam a mensagem de justiça, igualdade, fraternidade. E através dessa mensagem, eles conseguem desenvolver uma civilização um pouco menos bestial, onde o progresso tecnológico seja um pouco mais possível, já que não existe possibilidade de progresso tecnológico sem fraternidade entre as pessoas. Você não pode desenvolver tecnologia com os seus inimigos. E o objetivo disso tudo é que aqueles seres que foram escolhidos, foram manipulados geneticamente, consigam ascender a um nível de consciência e tecnologia que possibilite a aceitação de uma entidade superior que se mostre a eles. Senhores, vamos imaginar que o momento do regresso esteja próximo e que o inconsciente coletivo de toda a população esteja sendo sutilmente modificado para que eles consigam, muito devagar, aceitar que seres superiores a eles existam. Nós temos dois caminhos aqui. O primeiro caminho é que eles consigam aceitar a existência de seres superiores, o que possibilitará uma evolução futura, fazendo com que os verdadeiros criadores desçam e tenham contato com eles e propicie uma nova era de avanço. A outra possibilidade é que algum problema na manipulação daquele DNA não tenha possibilitado o abandono das características bestiais da espécie anteriores à modificação genética. E nesse caso, não há outra escolha a não ser acabar com tudo e começar do zero de novo. Senhores, Pac-Man Master 9 pede às senhoras damas, aos senhores cavalheiros, que se cuidem.